Gente, nossos convidados na tarde de hoje. Hoje nós temos a nossa reunião de mobilidade urbana, que é um assunto muito discutido aí em todas as câmaras da região da Grande Florianópolis. Então temos aqui presente também o secretário de Infraestrutura, o vereador Nardi Arruda. Temos os assessores dos gabinetes aqui presentes, convidados aí todos, que estão aqui na nossa tarde. Você que está em casa, acompanhando pela TV Câmara, pelas redes sociais, é uma reunião que é um marco que a Câmara vai iniciar esse trabalho de discussão e debate com relação à mobilidade, à segurança, à questão de saúde, a questão do bullying também nas escolas, né? Então, a gente vai começar também a focar esse quesito na educação, que é uma pauta também desta casa, dos 19 vereadores e nossos assessores. Então, a Câmara fica honrada em receber os senhores aqui e convidamos a todos que ocupem os lugares, né, para a gente dar início a esse trabalho. O vereador, antes de abrir a palavra, né, o secretário Nardi, fará uma breve apresentação, só para a gente ter um início e depois um debate aí por parte de cada um fazer a sua colocação, e para a gente começar a discutir, né, desses entroncamentos, né. O Nardi representa hoje a secretária de Segurança de Trânsito também, mas o nosso diretor de trânsito poderia estar aqui. Eu acho que se a gente não começar a discutir a cidade e as pessoas que ocupam um cargo no executivo não entender que tem que participar, discutir com os para-choques da população, não tem como dar certo. Então, a gente tem que começar a ter essa troca de ideias. O executivo, vou conversar com o prefeito, né, mandou o engenheiro Nardi, conhece tudo mais um pouco, mas eu acho que algumas pessoas que fazem parte daquele departamento deveriam estar presentes. Nós temos situações crônicas na nossa São José. Um exemplo clássico, aquela rotatória do Floresta. Já tivemos ali óbito, já tivemos acidente com óbito naquela região ali. Então, se a gente não pensar São José e não discutir, né, algumas ações, temos exemplo ali de Geranço Tibes. O pessoal está se adaptando e já está funcionando. Se criticou a fila no início, é que o josefense, João, ele não tem a cultura ainda de rotatória, mas as grandes cidades, os grandes centros, as rotatórias são o equipamento de trânsito mais utilizado. A do Bistec, no toca-bola ali, ficou excelente, e já recomendo ao secretário de Infraestrutura que é um caminho, tipo, ali no Floresta precisa de uma. Essa aqui, que a Artéries deveria melhorar da Forquilinha, que ali é uma roleta russa, um negócio que precisaria mexer naquela situação ali. Então, várias questões na questão de mobilidade urbana, que o prefeito Orvino, junto com o engenheiro Nardi e toda a gestão, foi o prefeito da mobilidade, que nos últimos anos foi, junto com o engenheiro Nardi, abriu mais vias de comunicação entre os bairros e loteamentos do nosso município. Nós tivemos aquela questão da Avenida das Torres, o Nova São José, em tese, várias questões nessa parte. E com relação ao governo federal, nós tivemos finalmente a entrega do contorno viário, que é um debate aqui, vereador Romeu, que o senhor bate na tecla, bem como Alexandre Rosa, o vereador Edilson, que o contorno viário ele é mal aproveitado. Eu fui domingo ali, eu contava nos dedos os caminhões que estavam transitando no contorno viário. Acho que eu cruzei por uns 4 no trajeto que eu fiz. Carros, vereador Nardi, olha, uma meia dúzia vindo. Não sei se é a distância, se é as conectividades que o contorno não tem com as cidades, alguma coisa que, né, mas eu penso que a Artéries, a questão do caminhão que está só de passagem para São José, deveria ser obrigatório usar o contorno. Deveria não, tem que ser. E a gente criar, vereadores, um horário, Artéries, nós vamos ter que fazer uma reunião com a Artéries com relação ao contorno. São Paulo, quem vai a São Paulo, vou usar o exemplo de São Paulo, tem vias que a partir das 8 horas da noite o caminhão não transita e pronto. Os horários de fluxo, de pico, de manhã, por exemplo, das 6 às 9, não pode caminhão nesse perímetro de São José. Porque nós não tivemos a terceira faixa em Barreiros. Eu vim agora, foi um exemplo clássico, fui na reunião visitar a Câmara lá em Biguaçu e na volta não conseguia. Fiquei trancado, porque tu não tem saída, não tem alternativa. Então, se a gente não pensar nos horários de pico, que é o movimento, não é nada contra os caminhões, mas eles têm a oportunidade de usar o contorno
pode usar o contorno. No horário de pico, eles trancam tudo, poderia ter uma via a mais para o trânsito local. Então, eu passo a palavra aqui para o vereador e secretário de Infraestrutura, Nardi Arruda. Alô, alô. Obrigado, presidente Matson. Boa tarde. Boa tarde aos meus pares. É uma honra estar aqui na Câmara de Vereadores novamente. Vereador Edilson, vereador Alexandre, vereador Velha, vereador Romeu e o próprio presidente, vereador Matson. A todos que estão representando seus vereadores, as pessoas que estão no plenário e aqueles que estão nos acompanhando. Falar de mobilidade urbana é importante, eu acho que esse tema a Casa acerta mais uma vez, Casa Legislativa, porque nós não podemos perder o foco. O presidente Matson comentou a respeito da BR-101, o quanto que nós temos que estar presente e monitorando aquilo que impacta na cidade de São José. Eu trouxe uma breve apresentação daquilo que a gente pensa, desde o plano de mobilidade que foi feito lá em 2021, pelo prefeito Orvino, pelo vice-prefeito Michel, e na condição de secretário e de engenheiro da prefeitura, a gente tem contribuído e tem trabalhado de forma conjunta para que a gente possa avançar na cidade de São José. Hoje eu estou aqui na condição, estando representando o prefeito Orvino, que tinha outra agenda, então trago também os cumprimentos do prefeito Orvino, e ele me pediu para que eu, na condição de secretário de Infraestrutura, pudesse colocar algumas informações daquilo que nós estamos pensando e daquilo que pode ser evoluir na cidade de São José. Quando se fala em mobilidade urbana, a gente tem que pensar em eixos de ações, e é o que a gente faz lá na Secretaria de Infraestrutura. Hoje nós estamos na mobilidade urbana. A ampliação da infraestrutura existente, a cidade tem crescido, nós estamos no centro da região metropolitana, precisa pensar em investimentos, e São José, nos últimos 5 anos, fez o maior investimento da história, pelas mãos do prefeito Orvino, em novas ampliações de vias que não existiam. Não só isso, nós temos que o crescimento vegetativo da cidade, ela impõe que o município, que a secretaria possa também melhorar a infraestrutura existente. Isso aliado a um orçamento, aliado a um recurso que ele é limitado, para que a gente possa manter o mínimo do que existe, em condições de trafegabilidade, de segurança e por aí afora. Macrodrenagem. Macrodrenagem está aliado também com a mobilidade urbana, porque nós temos vários problemas hoje pelo crescimento nosso. Existem cursos de água que foram fechados há décadas e hoje está representando problemas graves na cidade de São José, e isso impacta no deslocamento. O evento que nós tivemos da Casan ali no Roçado, ali tem um exemplo clássico, não foi um alagamento em função da chuva, mas nós tivemos problema com água ali, o quanto que a cidade como um todo, a Grande Florianópolis, sofreu em função daquele alagamento. Nós tivemos as chuvas em janeiro, o rio Araújo foi o rio que mais trouxe problemas para a região ali do Roçado, a região do Shopping Itaguaçu, a região onde o Velha mora também, toda a região de Barreiros, região Nossa Senhora do Rosário, Bela Vista, Areia, Serraria, vários canais que foram canalizados. Hoje, se for pensar em melhorar esta condição, os investimentos são milionários, nós não temos como fazer frente a todas as necessidades que existem em função daquilo que há décadas foi construído. Em questão de macro desenvolvimento da cidade, pensar na continuidade do anel viário, a gente trouxe aqui algumas relações, então, se a gente conseguisse entender na imagem ali, a BR-101, ela é a via principal, né? Então, a BR-101, ela é a nossa via municipal, que é uma rodovia federal, e nós precisamos, sim, trazer condições de deslocamento dentro da cidade de São José. O item 6 e item 5 já estão executados, estão prontos, então aquela avenida que foi feita lá próximo a Renner é o item 5, então liga a Avenida das Torres numa condição de leste para oeste de São José, a parte laranja, que é o 4, é a duplicação
da rua João José Martins, no trechinho pequeno, que agora o gargalo está ali, próximo à rótula da entrada do Jardim Botânico. Então, hoje tem esse problema. Ali da rótula do Jardim Botânico, do lado da estação de tratamento de esgoto da Lagoa, é muito perto, não dá 900 metros para chegar até o Rio Forquilhas, aquele braço vermelho ali dessa imagem, seria uma futura implantação de uma nova avenida para ligar no que é o amarelo, que é o projeto total de 7 quilômetros da Avenida Beira-Rio, que nós fizemos aquele ponto ali onde está o item 1, uma faixa só. O item 1 do lado da margem direita ainda está em execução. A margem esquerda já foi entregue pista simples de ida e de volta, para que no futuro ela se transforme numa avenida realmente, fazendo a conexão da BR-101 até o anel viário da BR-101, lá próximo ao crematório Vaticano. Esta linha amarela toda, ela praticamente é as margens da Avenida Beira-Rio do Rio Forquilhas. Quando esta avenida de 7 quilômetros estiver totalmente implantada, quantos governos precisarão acontecer dentro da cidade de São José que a gente possa fazer uma obra desta magnitude? Mas se não tiver o projeto, não tiver o planejamento, não tiver o norte apontado para esta direção, a gente não tem como fazer realmente tirar a dependência da BR-101, que é por esse anel viário. Não só esse, para fazer o anel, a gente precisa da linha verde ali, que é a Avenida das Torres, trecho sul. Não basta só a Avenida das Torres, trecho sul, a gente tem que ter a ligação com a Avenida das Torres de Palhoça, ele precisa de uma ponte, precisa um entendimento entre os dois municípios para poder executar, este é o planejamento, esta é a ideia de mobilidade da cidade de forma macro. Conectado ali próximo ao Roçado, próximo ao Bosque das Mansões, na Avenida das Torres, que já chega ali. Então, nós teríamos, do lado norte, a Avenida das Torres, até o Bosque das Mansões, que já está executada. A avenida em linha verde é a continuação da Avenida das Torres até a área industrial de São José, conectando com a Avenida das Torres de Palhoça. A gente cortaria totalmente a dependência da BR-101, teria uma nova avenida paralela à BR-101, que é uma rodovia federal. Nós teríamos uma via municipal. Com isso, eu tenho algumas ressalvas quanto à ideia desta conexão da Avenida das Torres com a via expressa, ali próximo ao Shopping Itaguaçu, porque a partir do momento que a gente conectar esta avenida municipal a uma rodovia federal, nós vamos trazer todo o trânsito que vai estar caótico no futuro, que já está agora, né, para dentro de uma rodovia municipal. Penso eu que a gente tem que deixar aquela barreira acontecer e nós termos a nossa pista de deslocamento, então, que é a Avenida das Torres, nesta linha verde aqui. Conectando a Avenida Beira-Rio, que é a linha amarela, que o trecho 1 já está pronto, trazendo até ali próximo de Hipotecas, passando o Cinírio Martins, o Cinírio Martins e o Lisboa é um tal número 3 aí na imagem. Tem aquela ligação ali de 900 metros que conecta com a rotatória do Jardim Botânico. O alaranjado é a duplicação da João José Martins, que vai ter agora o investimento, se eu não me engano, é do COC, então um bom pedaço ali já vai estar duplicado pela iniciativa privada, pelo desenvolvimento. O COC só está se interessando de estar ali e vai entregar esta melhoria de mobilidade para a cidade de São José, porque nós fizemos a primeira avenida, trazendo da Avenida das Torres até a ligação ali no Altos da João José Martins, e a avenida que já existe, que conecta com a Avenida das Torres. Então, nós teremos, no futuro, sim, esse anel viário. Sem falar lá na outra ponta da Beira-Mar de Barreiros, que a Beira-Mar de Barreiros ela é um projeto que está sendo tocado a várias mãos. Então, ela está hoje na Secretaria de Planejamento. O financiamento é via o Banco Fomplata. São 3,7 quilômetros de extensão, a Avenida Beira-Mar de Barreiros. O que coube a Secretaria de Infraestrutura foi a contratação dos projetos e a contratação e a execução do licenciamento ambiental. Então, nós definimos os projetos, participamos da concepção dos projetos e participamos da licença ambiental prévia, agora estamos trabalhando para a licença ambiental de instalação, para que possa ser lançado, quando os recursos estiverem prontos, possa ser lançado o edital de licitação e depois a execução da obra em função dos recursos que ali estão. A Avenida Beira-Mar de Barreiros, ela foi definida, e eu tive a felicidade de estar junto, morei em Barreiros ali muito tempo, conheço, então isso é uma necessidade, até o presidente Matson solicitou ao governador a revitalização da Alberto Leal, naquela entrega da assinatura do licenciamento, para que nós possamos, no futuro, revitalizar a Alberto Leal, ela precisa ser de mão única, sentido centro de Florianópolis, sentido Florianópolis. Para que isso aconteça, nós precisávamos ter uma pista auxiliar
margeando aos imóveis que eles estão da Alberto Leal, para que nós tenhamos a pista no sentido contrário, para poder fazer o binário. O que existe hoje na beira-mar de Campinas é o que a gente fez a concepção lá. Então, aqui em Campinas, o presidente Kennedy vem em nossa direção, né, então vem de Florianópolis para cá, e a beira-mar ela faz a pista auxiliar de contorno. Existe o projeto para as pistas rápidas serem próximas à ciclovia, passando por fora do multiuso. Esse é o projeto que foi concebido lá atrás. Então, aquela pista que passa ali do lado da Cassol é uma pista, é uma pista só local, não é a futura beira-mar aqui da região de Campinas e Cobrasol. A mesma coisa lá, nós temos as pistas rápidas projetadas, que daí precisa ter a beira-mar de... boa tarde, vereador Vini. Precisamos ter a beira-mar em Florianópolis também executada para que as pistas rápidas tenham a conectividade. Mas a beira-mar de Barreiros ela é viável, ela pode ser executada, porque nós temos previsto as pistas marginais de fluxo local, que vai servir ao comércio local e vai servir pela beira-mar, a gente faz o sentido Florianópolis-São José, sentido de Barreiros até Areias, e a Alberto Leal, sentido Barreiros em direção ao Jardim Atlântico, então, em Florianópolis. Então, ela é uma obra viável que só construindo as pistas, fazendo aterro hidráulico, fazendo a contenção, fazendo as drenagens e construindo a pista ao lado dos imóveis, nós já vamos ter a beira-mar de Barreiros para São José, resolvendo todos os transtornos que lá existem. Lógico que quando nós tivermos toda a pista rápida funcionando, levando até a cabeceira da ponte, com certeza, aí sim será o salto mobilidade. Aqui, voltando para a mobilidade urbana, no que seria a Avenida das Torres Trecho Sul, não sei se vocês conseguem verificar, hoje nós temos possibilidade de um entendimento com a Prefeitura de Palhoça, fazer a ponte de ligação da Avenida das Torres de Palhoça com São José e fazer a parte da Avenida das Torres até a via ali, a rua Senador Carlos José Boabaide, que é a rua que passa ao lado da Intelbras. É um trecho pequeno, de 400, 500 metros, mas que já resolveria muitas coisas. Não só isso, a gente tem também várias outras necessidades, né? Então, São José é toda esta região, né? Quem consegue se localizar aí no mapa. Aqui está o anel viário da BR-101. Não está aparecendo? Presidente, quanto tempo eu tenho ainda? Não diz isso. Não deu? Não vai dar? Então, pode acender a luz, eu falo rapidamente. Não, eu falo rapidamente e já encerro. Tá? Então, falar mobilidade urbana em São José, como nós estamos no centro da região metropolitana, a gente tem vários problemas. O primeiro deles são as rodovias, tanto federal quanto estadual, que cortam o município de São José, divide a cidade em 4 fatias, e nós precisamos do entendimento desses atores, seja na Secretaria no DEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado, ou seja, o governo federal em função da BR-101, que, infelizmente, pensam a sua rodovia como sendo deles e não pensam como nós resolvemos aqui no Roçado. O Roçado, o sentido era para que a pista da Avenida Marginal pudesse ser mais uma pista da BR-101. Fluxo rápido, para que tivesse vazão a BR-101. Com isso, a cidade de São José sofre no que fizeram lá no viaduto da Serraria, quando, de uma forma unilateral, eles fecharam o acesso ali para o Mercado Prado e desviaram todo o trânsito daquela região para uma via, que era a Rua Itália, que não tinha capacidade de comportar o tráfego, ela era de lajota, uma via toda precária, que nós tivemos que, às pressas, fazer um processo licitatório, fazer a pavimentação asfáltica. A comunidade sofreu mais de um ano passando por aquela rua.
Então, eles tomam decisões dessa forma, onde no nosso pensamento deveria ser como nós conseguimos conquistar ali no Roçado, que são semáforos, e fazendo com que os viadutos, que são poucos dentro da cidade de São José, pudesse fazer o deslocamento das pessoas de norte a sul, de leste a oeste, no trânsito local. E a via marginal ela ser preterida em função desse trânsito. O semáforo ele precisa dar fluidez nesse sentido. Aqui no viaduto da Forquilinha é o exemplo clássico. A gente tem filas intermináveis para sair do bairro, porque quem domina e quem tem o controle do sistema semafórico, de qual o tempo que vai ser dado, é justamente a autopista, é quem detém a concessão, e eles dizem como tem que ser feito. E aí a gente não consegue fazer a travessia de um bairro para o outro, porque a gente está cortando uma rodovia federal. Chega ali na região da Nova São José, do Sertão do Maruim, Forquilhas, Picadas do Sul, o mesmo exemplo. Quem está vindo pela senador Carlos Gomes, quem vem da Intelbras e quer pegar a SC 281 para dar sequência no seu deslocamento, nós temos aquele semáforo ali também que faz filas intermináveis. Precisamos ali urgente de um viaduto, isso existe no projeto da Beira Rio, já foi entregue para o DEINFRA, para a Secretaria de Infraestrutura, para que se construa um elevado para que a gente possa fazer o trânsito local fluir, a gente não pode ter essa confluência. Mais à frente, ali no Brasil Atacadista, quem chega para o Aeroparque, é um outro problema grave também. Precisamos construir uma ponte para melhorar ali o deslocamento? Sim, precisamos, mas como fazer esse trânsito que a tendência é aumentar cada vez mais, chegar na região da Forquilhas, sem ter a interferência da SC 281. Mais à frente, nós temos o nosso bairro mais longe, que é a Colônia Santana, e a SC 281 ela vira pista simples e foi liberado a alça de contorno, dois acessos pela SC 281, que é a rodovia estadual. Não se foi planejada, a SC 281 é pista simples, o risco de acidente, nós temos problemas graves para lá, e todo esse deslocamento, vocês podem notar, o deslocamento para entrar em Florianópolis hoje é a SC 281. A hora que acontecer aquilo que o presidente Matos comentou, de os caminhões começarem a utilizar cada vez mais o contorno viário, ali o fluxo vai aumentar cada vez mais. Então, precisamos, sim, dessa ajuda do governo do Estado, do governo federal, pensando nessas mudanças para que a gente possa unir os bairros da cidade de São José e melhorar os deslocamentos, porque a gente passa trabalho justamente para sair da região ali do Bela Vista, Nossa Senhora do Rosário, para chegar ali onde o Shopping Itaguaçu, para chegar ali em Campinas, para chegar no Cobrasol. Aí não bastasse isso, nós temos ali um viaduto que foi construído na Via Expressa também de forma pequena, subdimensionado, já à época já era subdimensionado. O viaduto ali que foi deixado na região do Cobrasol para o Roçado, também subdimensionado, já à época só passa um carro, não passa o caminhão ali, quando engata em cima tem que esvaziar o pneu, caminhãozinho, baú pequeno, aí esvazia o pneu para poder sair. Então são vários problemas que nós temos, além do que nós já temos do município, que a gente é cercado por isso. Então, a força do Poder Legislativo nesse sentido, presidente Matos, nessa busca da gente tentar transformar os viadutos da cidade de São José para dar prioridade ao trânsito local, cortando a BR-101, precisa ser pensado, uma vez que o anel viário já está liberado, e quanto mais a BR-101 tiver com o trânsito prejudicado, mais vai fazer com que o trânsito dos caminhões passem pelo anel viário. A contribuição que eu tinha era isso, a gente fica à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado. Som, pode subir um pouquinho aqui. Isso. Som. Vereador Nardi, secretário Nardi, obrigado aí pela grande fala, pelas colocações, demonstra seu total conhecimento, a pasta que o senhor está à frente. Isso, para a nossa casa, também é muito bacana, porque o senhor faz parte do nosso time. E a cidade só tende a crescer, e ela precisa continuar a investir nessa questão de infraestrutura, vereador Vini, porque é onde a economia do município também ela se desenvolve. A infraestrutura é fundamental, além da segurança para as pessoas que transitam nas vias. Agora eu vou abrir a palavra aos senhores vereadores, e depois quem quiser fazer alguma contribuição também, pode ficar à vontade. Conceda a palavra ao vereador Romeu, e depois vou passando a todos os vereadores que queiram deixar sua mensagem. Boa tarde, senhor presidente, secretário e vereador Nardi, o vereador Vini, Nino
vereador Alexandre Velha, a todos aqui presentes, a população que nos assiste pela TV Câmara, uma boa tarde. É muito importante essa reunião e aqui quero parabenizar a mesa diretora por essa roda de conversa sobre mobilidade urbana. E queria aqui perguntar se tem algum representante da Secretaria de Segurança e Trânsito do município de São José. Infelizmente, não tem ninguém aqui hoje da Secretaria para representar o Poder Executivo. É lamentável quando a gente vem falar de mobilidade urbana, presidente Matos, e não tem um representante da Secretaria de Segurança e Trânsito do município. Era para ter aqui hoje o engenheiro de trânsito ou a engenheira de trânsito do nosso município. E aí, como é que a gente vai debater sobre mobilidade urbana se não tem um representante aqui no Parlamento josefense? É lamentável isso. Eu, como vereador, até me sinto envergonhado, porque os vereadores dessa casa, diariamente, vêm para essa tribuna falar sobre mobilidade. Então, nós estamos dando um gesto para a população, porque nós temos compromisso com a cidade. O secretário também tem que ter compromisso com a cidade. O servidor público tem que ter compromisso com a cidade. E assim eu não vejo o Poder Executivo, a Secretaria de Segurança e Trânsito, ter o compromisso com a cidade. Não tem como falar de mobilidade urbana sem o transporte público integrado. A gente fala do nosso trânsito está caótico, mas para a população, as pessoas deixar os seus carros em casa, tem que ter um transporte público de qualidade. E aqui eu queria fazer uma pergunta para o representante da Secretaria de Segurança e Trânsito, mas não está nesse momento aqui para responder como é que está a questão do nosso transporte público. Precisamos ter abrigo de passageiro na nossa cidade de São José. E todos os vereadores, diariamente, vêm aqui para essa tribuna reclamar de abrigo de passageiro, secretário Nardi. Secretário Nardi, também quero fazer uma pergunta para o senhor, pode me responder no final, sobre a João Grumichel, no bairro do Roçado. Nós temos aquele bico, aquele gargalo, bem ali ao lado do supermercado Atacadão, Educandário. Ali nós poderíamos tentar resolver aquela questão que é mão única ali. O bairro do Roçado é muito prejudicado pelo aquele sentido único. Então, poderia fazer ida e vinda naquela questão. Só um minutinho. Ali no bairro do Roçado tem 3 pontos que eu queria acrescentar na minha fala. Essa questão ali, na frente do Educandário, do Atacadão. O outro ponto é ali próximo à unidade básica de saúde, fazer uma rotatória ali naquela região ali, para dar continuidade no trânsito. E a outra rótula é no início da Avenida das Torres, ali entre o Floresta, ali o Nossa Senhora do Rosário e o Roçado, o Bosque das Mansões, ali no início da Avenida das Torres, é importantíssimo sair aquela rotatória ali, secretário. Não sei se o senhor tem algum projeto para nos apresentar para aquela região ali, sobre a questão da mobilidade. Eu tive despachando com o prefeito Orvino. Antes no mandato passado, a gente fizemos reuniões, o prefeito convocou lá reuniões com o Educandário, com o pessoal do Atacadão, para tentar fazer uma pista da entrada do Atacadão, quebrar ali, eles iam perder algumas vagas e fazer o acesso na marginal que ele já tem para o lado da BR-101, para não ter quem vem para fazer o roçado, a João Grumichel fazer a saída pelo Atacadão ali, pela BR-101, mas não cruzar o viaduto do roçado sentido Munducar. Não. Pegar a BR-101 sentido Forquilinha. E não tivemos êxito, o Atacadão não liberou, não quis perder ali meia dúzia de vagas. E agora o prefeito está em contato com o pessoal do EPIC, eles vão fazer a doação de uma pista. Eu estou fazendo o projeto básico para definir a área de quanto vai se perder daquele terreno. Vai ser construída uma terceira pista, então, para o lado do EPIC. Então, quem vem pela marginal da BR-101 vai poder acessar o bairro. Aí nós temos 2 pistas que hoje estão entrando no bairro. Uma pista, quem passa pelo viaduto vai ter uma pequena
uma pequena curva para poder pegar a segunda pista, então vai ter 2 pistas entrando no bairro, passando a entrada do Atacadão, passando a entrada do Educandário, essas 2 pistas vão convergir em uma pista só, porque ali é 2 pistas apenas, e a segunda pista vai fazer a saída do bairro, só que não vai chegar na BR-101, na saída do bairro. Quando acabar o muro do Atacadão, tem ali um espaço de grama, nós vamos utilizar aquele espaço de grama ali para poder conectar na via já existente do Atacadão, que é aquela via marginal dele. Mais à frente, aquela via ela faz conexão com a marginal da BR-101, então vai fazer a saída do bairro tranquilamente. Lá na frente, onde tem o posto de saúde, a unidade básica de saúde, ali do Roçado, se pensar em fazer circular uma rotatória ao redor da unidade básica, o problema é o fluxo com essa unidade básica. Teria que vir levantar o projeto, vou fazer um estudo básico para ver se nós temos raio de giro para eixo ali para fazer o giro de caminhões articulados. Então, existe uma medida mínima para fazer uma rotatória. No mínimo, a gente precisa ter um diâmetro aí na faixa de 50, 60 metros. É isso? 60 metros, né? 60 metros de diâmetro para poder fazer uma rotatória. Acredito que ele consiga. Lá na chegada da Avenida das Torres não tem. Nós não temos 60 metros para poder fazer 2 pistas como rotatória. Mas ali na unidade básica é possível, eu acho que vai resolver bastante. Muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado, secretário. Outra questão aqui, para finalizar, tem aquele novo acesso aqui na Pré-Comprida, próximo ao regional, que foi feito. Quem vem da marginal da BR para acessar o bairro da Praia Comprida. Ali está mão única, só quem vem da marginal para acessar o bairro, né? Ali poderia ser ida e vinda também, porque ia ajudar muito a mobilidade, até ia desafogar um pouco o trevo ali da Forquilinhas. Então, queria dar essa minha opinião, fazer um estudo para ser ida e vinda ali na Praia Comprida, aqui em cima. Ficou muito boa aquele braço ali, né? Outra questão aqui que até o vereador André fez uma postagem essa semana sobre a Avenida Alberto Leal. Ali também nós temos que buscar uma solução para aquela região de Barreiros, porque de manhã e no final do dia está um transtorno imenso, né, 2, 3 horas de fila. E a outra questão é o viaduto ali da SC, que não cabe ao município, né, cabe ao governo do Estado nos ajudar, porque a SC 281, ali naquela região ali de Sertão, Colônia Santana, está sofrendo muito. A fila passa lá do posto de gasolina, aquele lá é o Figueira Velha, a fila de manhã vai até lá. Então, assim, tentar arrumar uma solução, chamar o secretário da Infraestrutura do Estado, o Gerry, que é deputado estadual, porque também o governo do Estado só está na promessa de fazer as melhorias ali na SC, e até agora nada foi feito. Então, muito obrigado aí. Muito obrigado, vereador Romeu. Cumprimento também o vereador Alexandre Cidade se faz presente e conceder parte ao vereador Alexandre Rosa. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aí o vereador Nardi, secretário, sempre muito competente. Agradecer também aí a presença dos nobres vereadores, seus assessores e o pessoal que está nos prestigiando, tanto na nossa casa como também pelas nossas redes sociais. A gente vive muita cidade. E eu, senhor presidente, sabe que eu ando o dia inteiro na rua. Eu passo o dia inteiro. Eu começo 6h30 da manhã e não tenho hora para parar. A minha primeira caminhada já é andando até o shopping e voltando. Ali eu vejo uma grande dificuldade naquela nova avenida da Gerôncio Tives. A gente fez uma via linda, maravilhosa, com rotatória, muito bonita, sinalizada, só que esquecemos ali do pessoal do Itaguaçu Trade Center. Aquele pessoal ali, para eles terem que ir no Shopping Itaguaçu, eles têm que dar a volta, passar pela paralela da BR, entrar na rua José Vitor da Rosa, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio e Gerôncio Tives, para eles atravessar uma rua. Então, quer dizer, fizeram uma via linda, maravilhosa, sinalizada, só que está proibido da pessoa atravessar. Mesma coisa, tem 2 táxis que trabalham ali. Eu fui ali e o pessoal falou, velho, nós perdemos 50% do que nós fazia. Então, para eles atender alguém que está ali na van, não pode, tem que fazer esse contorno. Então, gente, vão amadurecer,
nós, como representante da cidade, nós temos que estar servindo as pessoas e não ser servido. Eu acho que as pessoas têm que estar lá, têm que fazer um estudo técnico, olhar realmente, porque dá aquela fila, mas é aquele horário. Tem um horário básico, o resto está livre. Faz um Hello Box, abre ali. Falei com o prefeito meio-dia, fui almoçar num lugar e acabei encontrando o prefeito. Já falei sobre essa situação. Então a gente vê várias necessidades, parece que as coisas são feitas. Eu acredito que deve ter um estudo, mas eu acho que ele tem que ser mais centralizado, pensar mais. Rua Fúvio Vieira da Rosa, tem vários comércios. Não tem um ponto, presidente, carga e descarga. Aí a pessoa para, tem um mercado ali, eu não lembro o nome do mercado, para o caminhão para descarregar, aguardo a polícia vem multar. Não, então, sabe assim, então tem coisa que tem que ser pensada, a cidade tem que ser pensada, nós estamos aí direto trabalhando na cidade, a gente vê a Fúvio Vieira da Rosa, ali a João Grumiché, como o vereador falou aqui, o Romeu, aquele pedaço a gente vê o trabalho que o pessoal das vans escolar passam para deixar as crianças ali, porque pega a paralela da BR, pega a sinaleira, tudo, aquele horário de pico, é para as crianças entrar às 7h30 da manhã, entra 8 horas. Então vamos fazer, vamos ouvir, vamos atender, sabe? É só atender, ouvir. Eu acho que daí a gente já consegue trabalhar muito melhor. Eu vejo assim que as ruas de Barreiros hoje não comporta mais. Tem rua daquela ali, tipo a São Cristóvão, rua de fuga. José Vitor da Rosa, presidente, isso mesmo. O senhor vê ali. Então não comporta mais, gente. Está na hora da gente fazer, a gente vai pedindo, vai implorando, vai fazendo indicação e não é atendido. Às vezes as pessoas acham que é a gente que não faz, mas não é, não tem, eu não sei mais o que fazer. Então a gente sempre pede, como vocês falaram, eu acredito que o pessoal lá deve estar ocupado da secretaria, porque não estão aqui, mas deveria estar alguém aqui representando para poder nos responder. Agradeço aí a todos e mais uma vez, muito obrigado, viu, presidente? Essas são minhas palavras. Obrigado, vereador Alexandre Rosa. É dessa forma que a gente quer trabalhar. Também saúdo o vereador Nery Amaral presente, né? Cumprimento o vereador João Novo mais uma vez. Então, assim, o transporte público é um debate importante. Acredito que a gente deveria chamar a Secretaria de Transporte, a Direção de Transporte da Prefeitura ali, Departamento de Trânsito, e nos apresentar esse novo modal de transporte coletivo, que deve existir já, para que a gente possa verificar, porque ainda a nossa cidade, ela, né, historicamente, vereador Nadir, o senhor já fez um estudo sobre isso, que eu sei, ela é capenga com relação ao transporte coletivo. Domingo, Ponta de Baixo, não tem ônibus, né? Então, isso já é meio histórico, se torna Barreiros, não tem ônibus, então a gente precisa rever esse modal, porque assim, ó, se a empresa não tem como atender, ela não se estabeleça. Tem que ser bem específico. Ele tem um contrato de concessão, não posso atender. Então, abre espaço para quem quer atender. Libera as minivans final de semana, sei lá, quem quer prestar o serviço. Porque daí, final de semana, ele não quer atender, mas daí ninguém pode. Então, acho que a gente tem que... tenho certeza que a gente tem que pensar nesse modal de transporte público. O vereador Nardi, acredito que ele tenha também uma expertise nessa área. A Vitor da Rosa, eu comentei com ele. Ela precisa ser mão única. Sai da Alberto Leal, subir, sei lá, a Capitão Bilhete, elas têm que ter uma inversão ali, porque a Madre Flávia, em horário de escola, ela tranca toda, então a região de Barreiros ali ela fica bem complicada. Passo a palavra ao vereador Edilson, para que ele possa fazer sua contribuição. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, servidores, nossos assessores, secretário Nardi, satisfação poder recebê-lo e parabenizar o senhor presidente pela essa roda de conversa, um tema tão importante aqui da nossa cidade, né, que é mobilidade urbana. O município de São José ele já avançou um pouco, mas para o tamanho de São José, secretário, é poucas ações ainda. O secretário presidente Matos foi muito feliz no momento que ele colocou a importância da rotatória. Que nem em São Paulo tem diversas rotatórias. Eu pergunto ao senhor secretário, se vocês estão fazendo um estudo para que possamos ter mais rotatória
no nosso município, porque muitas vezes uma rotatória só, ela aumenta o fluxo em 1 minuto, 1 minuto e meio, que dá uma importância muito grande em questão de fila e questão de espera. Isso é um ponto. O presidente colocou sobre também a BR-101, a questão do nosso anel viário. Presidente, enquanto não for definido um horário para os caminhões que vão acessar Florianópolis, São José e Biguaçu, não vamos ter movimento por o anel viário. Eles preferem passar aqui por dentro, com todo o trânsito, mas eles preferem passar aqui por dentro. Temos que ter uma política diferenciada para que os caminhões comecem a passar por lá, por o anel viário, para que a gente consiga, assim, ter uma melhor vazão, um melhor fluxo aqui dentro da nossa cidade. Secretário, você colocou sobre a macrodrenagem. Macrodrenagem, essa que o Rio Araújo foi um dos rios que mais encheu e enche. Então, já conversei com o prefeito Orvino, né? Eu sou autor do projeto SOS Rio Araújo, que é a despoluição desse rio, e a gente tem um programa, que é o Trato pelo Rio Araújo, onde está sendo fiscalizado e vistoriado muita residência que jogava todos os dejetos, né? E aí eu peço ao senhor que começamos ali também um desassoreamento do Rio Araújo. Eu já passo a palavra para o senhor. O desassoreamento do Rio Araújo ali, para que a gente possa ter uma boa vazão, tendo em vista que as chuvas torrenciais elas vêm com muita veracidade e elas enchem rapidamente, né? E não tem a fluidez, se o rio estiver meio assoreado, né, para que ele consiga chegar na nossa beira-mar. Temos o vereador Romeu, falou na questão lá do roçado, é de suma importância, também aquela que torne mão dupla, no sentido do pessoal, do povo do roçado, da comunidade do roçado, conseguir acessar a marginal da BR-101 ali pelo Educandário, ali por o Atacadão. E em relação perguntaria para o senhor, não é da nossa alçada, a gente tem certeza disso, mas o maior problema do bairro do Roçado hoje se chama o viaduto do Cobrasol. Se nós tivéssemos ali um viaduto decente, um viaduto em condições, um viaduto que ele estivesse de acordo com o tamanho de São José, nós não teríamos essa aberração que a gente tem hoje para entrar, adentrar e sair do bairro do Roçado. O bairro do Roçado, secretário, ele tem a idade do bairro de Campinas. Eu era menino, né, e o bairro do Roçado, ele é o tamanho que é hoje. Construiu ali 2, 3 prédios, meia dúzia de prédios, e ele não consegue crescer porque não tem entrada e não tem saída. Então, a gente temos que pensar nessas questões. O vereador Romeu colocou bem ali, fazer aquela rotatória. Muito importante, vereador Romeu, a rotatória, que elas dão uma fluidez no nosso trânsito. Passo a palavra agora para o senhor secretário. Pode me responder, faz favor. Obrigado, vereador Edilson Vieira. Em relação à macrodrenagem, nós já estamos praticamente estamos executando uma plataforma elevatória para poder flutuante, para poder colocar a escavadeira hidráulica em cima para poder entrar na foz do Rio Araújo, ali próximo do Hotel Itaguaçu, para poder fazer a limpeza das duas margens. Eu acredito que em 30 dias nós estaremos com a plataforma flutuante, que vai ser da Secretaria de Infraestrutura, para que nós possamos fazer isso em todos os rios de São José. Esse é o primeiro passo. Nós estamos em fase de contratação de draga para desassoreamento de todas as foz, Rio Três Henriques, Rio Carolina, Rio Imaruim, Rio Forquilhas e Rio Araújo, draga. E estou iniciando um processo licitatório para detonação de pedras dentro dos leitos do rio.
nós temos um problema de várias pedras muito grandes ali, passando a ponte da Presidente Kennedy, dentro do rio, que as máquinas não chegam ali, por isso a ideia de entrar com uma base flutuante, uma balsa, para poder botar a máquina em cima, mas eu não sei o que nós vamos... Vai ser um serviço inédito dentro da cidade de São José, nunca foi feito isso. E a gente não conhece a realidade do que ali tem. A gente sabe que tem pedra, sabe que a máquina não chega onde tem as pedras, e a gente precisa detonar essas pedras. Então o processo licitatório está iniciando. Nós temos pedras também no rio Imaruim, ao lado da ponte, da antiga ponte, que ficou ali aquela parte ali histórica, mas próximo da ponte tem pedra ali também. Quando a maré está baixa, a gente consegue verificar, e ela forma uma correnteza, uma onda que faz com que esse fluxo da água ela retarde o volume e a vazão dessas águas. Tem pedras que precisam ser retiradas ali. No rio Carolina também, próximo a Exídio, lá próximo ao Zé Nitro, também tem pedras já no limite ali com o município de Biguaçu, que a gente também tem a intenção de remover essas pedras. Então são 3 trabalhos fundamentais que fazem parte do plano de desassoreamento, mas que não eram executados, que é entrar com a balsa, com a base flutuante, com a escavadeira. Nós vamos entrar em todos os rios, começando pelo rio Araújo, fazer o chupão para retirar, para baixar esse calado, essa base ali no rio Araújo e depois nos demais rios, e por último a detonação das pedras. Secretário Nardi, fico muito feliz pelas suas explicações, né? O rio Araújo realmente merece. Eu sou nascido ali, então eu conheço bem, e realmente tem essas pedras e carece mesmo desse tipo de serviço, né? Nunca foi feito. Vossa Excelência colocou, é um serviço inédito, nunca foi feito, né? Eu tenho certeza que vai ajudar, e muito, muito mesmo, vai ajudar. Parabéns para vocês, que assim a gente consiga realizar esse serviço. Só mais uma pergunta, última para concluir. Na Gerôncio Tives, o município tem a oportunidade de fazer, ao lado da van, e adentrar ali ao terreno do SEASA, e nós poderíamos fazer uma mão por ali, para o terreno do SEASA, e sairmos lá na paralela da 101. Existe essa possibilidade, secretário. E, lógico, não está aqui o pessoal de trânsito também presente. Teria que estar a Secretaria de Trânsito. Existe aqui na rua Coronel Américo, e na rua... Só olhar o nome da rua aqui, só um minutinho. São Ludgero e Coronel Américo. Ali tem que fazer, precisa fazer aquelas pinturas, eu não sei o nome das pinturas, não sei se é pintura de calha, que os carros não podem ficar em cima ali, tem que deixar aquele espaço para quem está saindo ou entrando na rua, tem aquele espaço vago, senão eles encostam um atrás do outro, né? E isso precisa, naquelas 3 entradas, porque daí a fila vai, encosta um carro atrás do outro e não deixa quem vai saindo da São Ludgero e acessando a Gerôncio Tives, fica fechado. E se tiver essa pintura, né, então os carros não entrariam. Eu sei que não é da sua alçada, é só para contribuir. Secretário, obrigado. Para concluir ali, vem ao encontro do que o vereador Alexandre Velha comentou. Nós mudamos, quando teve... Isso foi a primeira ação, quando eu assumi como secretário de Infraestrutura em fevereiro. Em janeiro nós tivemos os eventos climáticos ali, que botou o condomínio Gerôncio Tives ali debaixo d'água, no térreo. Nós entramos com as máquinas no rio Araújo, tivemos uma conversa com o pessoal do SEASA, com a direção, e nós trouxemos o rio Araújo para onde ele era antigamente, porque ele foi comendo, e no desassoreamento trabalhava com a máquina sempre pelo lado do SEASA e chegava mais próximo do muro do condomínio. Isso no passar dos anos, e a chuva derrubou esse muro do condomínio, que a água subiu e estava muito próximo. Então, nós deslocamos o eixo, tiramos o material do lado da margem do SEASA, trouxemos para o lado do condomínio. Agora, nós estamos verificando a possibilidade de fazer, em função daquilo, velho, que você comentou ali do ITC, do Itaguaçu Trade Center, não tenha saído, os próprios motoristas de táxi, utilizar o canal que a gente tem do Rio Araújo, onde é aquela praça ali do lado da van, transformar em rua. Aí, do lado que a gente fez esse aterro ao lado do condomínio, a gente fazia uma pista marginal ao lado dos muros, ligando a rua do condomínio Gerôncio Tives com a rua do ITC, e aí fazer essa conexão
de mão única, se há a possibilidade de deixar aquela praça sem mais existir a praça, se transformar em rua, e fazer uma via marginal, porque como a gente jogou o Rio Araújo para onde ele era, agora a gente tem a marginal, a margem do Rio Araújo para transformar em pista. Esse é o estudo que está sendo feito para a gente evoluir. Obrigado, secretário Nardi. Vereador Vini, por favor. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Nardi, presidente Madison e a todos presentes aqui na casa. Muito importante trazer esse tema de mobilidade urbana aqui para a gente discutir, para a gente conversar, até o próprio secretário e a nossa gestão ter outras opiniões e ideias de pessoas que vivem a cidade, assim como o vereador Velha colocou. Eu não vejo mobilidade urbana funcionar sem transporte público. Se você analisar as grandes cidades aí do país, muitas cidades que estão tendo sucesso na questão de mobilidade urbana têm um bom transporte público e a grande maioria já está isentando as pessoas andar com o transporte público sem custo. Acredito que, de certa forma, desafogaria a cidade num todo com um transporte público eficiente. São José tem essa deficiência, acredito que é uma concessão e deve ser há alguns anos, mas nós encontrar alguma forma de conseguir melhorar essa parte. O nosso presidente falou em minivans e achar alternativas para que o transporte público funcione e automaticamente acredito que a mobilidade ela irá fluir de forma melhor. Dar os parabéns para você também, secretário. A gente vê o teu trabalho no teu dia a dia. O que não falta é vontade de acertar, de criar novas alternativas, de melhorar toda a infraestrutura da nossa cidade. Acredito que a gente está no caminho certo. Tem as dificuldades das rodovias cruzando, né, as rodovias estaduais e federais, que acaba o município não sendo dono do seu próprio solo e acabando tendo que acatar essas regras dessas rodovias. E o vereador Velha também falou sobre a questão ali perto do Shopping Itaguaçu. Se a gente for analisar, toda vez que existe uma nova obra de infraestrutura, algumas pessoas ficam felizes e outras acabam ficando tristes. Mas a gente tem que pensar sempre na questão, o que é menos pior, o que prejudica menos pessoas. Então, toda ação existe uma reação. Acredito que aquela rótula ali do Shopping Itaguaçu, ela não ficou 100%, mas melhorou 80%. Eu sempre passo por ali. Então, vai ter disso. Vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai elogiar, faz parte do processo. Mas vejo que, sobre o seu comando, a infraestrutura e o prefeito Michel e o Ovino estão fazendo o máximo possível para que melhore essa questão. Mas o meu entendimento, para melhorar a mobilidade urbana, é a questão de transporte público, para que a gente consiga desafogar a nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, vereador Vini. Vereador Alexandre Cidade, convido para vir aqui para fazer... o senhor já está com o microfone, por favor. O senhor quer falar, senhor Neri? Se o senhor quiser, eu dou a vez pela questão da idade. Então tá bom. Senhores, uma boa tarde. Agradecer o nosso secretário Nardi, né, extremamente competente, que veio hoje aqui nos apresentar soluções e ouvir. Né, hoje está mais uma vez lembrando a sua função de vereador, que dessa vez é ouvir outros vereadores para poder conhecer as necessidades da nossa cidade. Né. O que os vereadores falaram também é importante, né? A gente precisava que algum representante da Secretaria de Trânsito estivesse aqui, Romeu, foi muito feliz na sua colocação. Enfim, o que o Velha falou ali também, né? Eu também acordo bem cedo, tomo meu café, saio para correr 1 hora e quando eu volto, encontro o Velha saindo de casa. Então, né, Velha? Eu saio bem mais cedo que tu, né? Então, aprende então, gurizão. Vamos lá. Mas, senhores, falando agora sério sobre as questões ali, o Romeu levantou, o vereador Edilson lembrou muito bem as questões ali do roçado, as dificuldades que a gente tem, e aí colaborando ali com tudo que eles falaram ali, só acrescentando que aí nós acabamos tendo, né, um engarrafamento na subida do Morro do Avaí. Então, é necessário que a gente busque alternativas, sim, para a saída do roçado ali, e até que os senhores repensem sobre essa situação ali da subida do morro, que acaba sendo uma outra opção, e num terreno íngreme, então, que não favorece nada, né, a questão da mobilidade, que é o tema da nossa conversa hoje. Falando ainda sobre acessibilidade, que pode se encaixar dentro desse tema, né, para que a gente possa dar opções, nós temos diversas ruas que a gente não tem calçada.
Eu sei que é algo amplo, mas como a cidade está agora, inclusive, com o nosso plano diretor para ser aplicado, e o senhor tem expertise, tem conhecimento técnico e visão, inclusive, de mundo sobre isso, né, as questões ali da José João Martins, onde o senhor fez uma obra importante ali, ligação ao Jardim Botânico, ali não tem calçada, na Vicente Vidal, deixa eu dar uma olhada, Brasil Atacadista, Vidal Vicente de Andrade, também nós temos diversas regiões ali, com um grande número de condomínios saindo, a população crescendo muito naquela região, e não existe calçada, né? E tudo isso para dizer o quê? A gente está falando de mobilidade urbana, e o Vini acrescentou, né? A gente poder oferecer mobilidade urbana é também a diversificação de transporte, né? E com isso as pessoas, os pedestres, né? Algo também envolvendo a questão das faixas para os ciclistas, né? E até mesmo a faixa azul, que é para os motociclistas. Eu sei que a nossa cidade hoje já consolidada se torna ainda mais difícil, secretário, mas nós temos alguns pontos onde agora a gente vai construir obras impactantes com relação a isso, mobilidade, um exemplo, a beira-mar de Barreiros. Então, que a gente, de repente, coloque dentro desse projeto, que ainda está, né, um embrião, a questão da faixa azul, que já existe em mais de 9 cidades, inclusive São Paulo já colocou diversos trechos, que é a faixa exclusiva para os motociclistas. Né, importantíssimo até para prevenir acidentes, a gente sabe o quanto eles exageram ali pelos meios dos carros, então a gente ter uma via só para os motociclistas, não exclusiva, mas preferencial para eles, eu acho que a gente vai ganhar celeridade, né? Hoje é um setor muito usado, inclusive para entregar refeições, etc. Nós vamos prevenir acidentes e vamos ganhar mobilidade. Então, lembrar o senhor sobre essas situações, né? A questão da acessibilidade, exemplifiquei 2 pontos, né, a João José Martins, em Hipotecas, a Vidal Vicente de Andrade, ali na região de Forquilhas, a questão da diversificação, acrescentando o que o Vini falou, que é importantíssimo agora a gente ter a licitação e um contrato com a empresa vencedora para que ela faça, e a gente tenha uma segurança jurídica de cobrar dentro do contrato os devidos investimentos no transporte público assim, aqui em São José. Eu estou sabendo que há essa possibilidade, e isso eu acho que nós vamos ganhar muito. E essas vias alternativas, tanto para os ciclistas quanto o motofrentistas, né? As pessoas que utilizam a moto para isso, sugerindo já uma pequena alteração ou melhoria no projeto já da beira-mar de Barreiros, para que tenha essa possibilidade, né? Então, acho que era isso que a gente tinha para falar, né? Questão da acessibilidade, a diversificação, alguns pontos que os vereadores já apresentaram. E, mais uma vez, agradecer a vinda do senhor aqui para ouvir e buscar soluções junto com o Legislativo aqui de São José. Obrigado. Obrigado, vereador Alexandre Cidade. Convido agora o vereador Neri Amaral para deixar a sua fala. Boa tarde, senhor presidente, senhor secretário. Boa tarde, nosso vereador, microfone sem fio. É privilegiado, rapaz. Da Bela Vista não é fraco. Bem, pessoal, eu acho que esse tema, acho não, tenho certeza, e todos têm também, ele é um dos temas muito importantes do nosso município e nos outros municípios dos arredores também. Nós estamos falando de uma situação que hoje nosso prefeito, com a sua Secretaria de Infraestrutura, Secretaria e mais secretarias, tem feito várias obras e melhorou um pouco a mobilidade de São José. Foram feitas as obras importantíssimas, e todos sabem disso. Haja vista a obra lá que liga a Avenida João José do Amaral, a Avenida João José Martins, a Beira Rio e por aí afora. Mas o grande problema nosso é que em Barreiros, onde eu nasci e moro até hoje, vereadores, nós tínhamos, na década de 1960, faz muito tempo, mas tinha 2 carros. Era o carro do Sargento Álvaro e do Sr. Didi, 2 Austin preta que só servia e só faziam isso, levar as mulheres, as senhoras para a maternidade. Hoje, cada casa de Barreiros, e naquela época tinha 10, 12 casas, hoje cada casa de Barreiros de São José tem no mínimo 2 carros. Olha a diferença. Um bairro todo com 2 carros, hoje cada casa tem no mínimo 2 carros. E a gente vai para Barreiros, Forquilhas, Roçado, é a mesma situação. E vai também para os municípios vizinhos, não é diferente, que a quantidade de carros na rua aumentou de uma forma assustadora. Então eu vejo, na minha modesta maneira de analisar esses fatos,
nós temos uma maneira de melhorar a mobilidade. É tirar o carro da rua. E de que forma que vai tirar o carro da rua? Oferecendo transporte público de qualidade e que a prefeitura tenha participação, como tem no Rio de Janeiro, como tem em São Paulo, como tem em Florianópolis, como tem em Governador Celso Ramos, como tem em Curitiba, como tem em Londrina, no Maringá e nas todas as grandes cidades do país. Belo Horizonte, Bahia, tem que ter a participação, porque é um trabalho, é um serviço público. É um serviço público. E se não tirar carro da rua, vai ficar se chove não molha o tempo todo. É nós enxugar gelo, pessoal. Temos que apoiar aqui a prefeitura em dar condições das empresas de ônibus ter ônibus de qualidade e muito mais horários para ser atendida na nossa comunidade. Nós passamos de uma população, há 40 anos atrás, de menos de 50 mil habitantes, hoje para 300 mil habitantes. Vocês têm ideia do que é isso? Nós temos uma população que há 40 anos atrás, 30% da população eram pessoas que vinham de fora. 70% era nativo de São José, Vereador Romeu. Hoje inverteu. 70% são pessoas que vêm de fora e vêm aqui, são muito bem recebidos, que eu acho que vêm para cá para trabalhar, para ter a sua família, e realmente para nós é uma satisfação. E 30% somente são de nativos aqui da região de São José. Então, o que é isso? É aumento de população. Aumento de população, aumento de carro, no Brasil todo é uma coisa assustadora. Então, se nós não tivermos um transporte público de qualidade, com preço condizente, porque hoje, se for pegar ônibus, melhor em 3 pessoas do que pegar um carro, você vai ser mais barato se for trabalhar com carro, porque realmente é um preço muito alto. Mas as despesas também que as empresas de ônibus têm é uma coisa assustadora, né? É muito grande. Então, eu acho que realmente esse debate é um debate muito importante. Nós temos nosso secretário da Infraestrutura, nosso presidente da Câmara, senhores vereadores e mais pessoas que participam aqui, que a gente tem que trazer, sim, solução. Vir aqui, fazer os seus depoimentos, mas a gente tem que ver a solução para o nosso município. E essa solução tem que ser o mais breve possível, que a cada dia que passa se agrava, e se agrava muito. Senhor presidente, muito obrigado e obrigado a todos os senhores. Muito obrigado, vereador Neri Amaral. Registro também a presença do vereador Marcos Andrade, está aqui conosco nessa roda de conversa com relação à mobilidade urbana. Penso, vereador Nardi e demais vereadores, né, que o governo do Estado deveria retomar o plano de mobilidade do Estado, em especial da Grande Florianópolis. Isso era um debate que iniciou lá com o Cássio Tanaguchi, que eles chamam, né? Foi prefeito de Curitiba e ele coordenava esse programa no governo Colombo com relação à mobilidade urbana na Grande Florianópolis, a questão do modal do transporte público. E troca governo, entrou o governo Moisés, parou a história. Eu acredito que, então, o atual governador Jorginho deveria retomar essa questão da discussão, do debate da mobilidade urbana e investimentos maciços, porque ele está com um programa aí de melhoria das vias do Estado, e tem uma ideia também de fazer aquele modal de Joinville até a parte litorânea aqui, de Balneário, Bombinhas ali, fazer uma via, mas é uma via longa, uma construção difícil, cara, né? Então ele tem que pensar em outros modelos nesse momento. Acredito que esse estudo da Grande Florianópolis, o consórcio entre os municípios do transporte público, já não acredito mais. Eu penso que São José tem que fazer o dele. Nós temos que pensar no nosso modelo, interligar os nossos bairros, uma maneira que as pessoas possam ter acesso ao transporte público, porque o município hoje de São José, tudo acontece na nossa cidade. Há tempos atrás, a gente dizia, vamos pegar o ônibus, vamos até o centro. Era o que a gente dizia no Bela Vista, vamos até o centro. E, na verdade, o nosso centro é o centro histórico. A gente ia até Florianópolis, porque não tinha loja, não tinha banco, né? O Bela Vista só tinha escola, o Cabral, né? Era o que tinha ali, ou não tinha vaga no Cabral, tinha que estudar no Instituto, Aderbal, e os colégios da região. Vanderlei Júnior já era no Ipiranga, vereador Nardi, não tinha vaga, então era um momento diferente. O que me estranha é que hoje sobra vaga nas escolas, né? Não sei o que está vendo. Enfim,
Já passa a palavra, vereador. Então, eu vou deixar o vereador dar uma conclusão e eu vou deixar quem quiser também fazer uma contribuição, quiser fazer alguma pergunta para o secretário de Infraestrutura, algum vereador. E já deixo aqui também que a gente tem que tratar essa questão do transporte público, chamar Teres mais uma vez para uma conversa. Nós temos também que chamar aqui esses pontos. É importante. Temos a reunião da Defesa Civil, o senhor também vai estar presente, que a gente tem que discutir a Defesa Civil não só quando chove. Nós já temos que começar a discutir agora, porque a gente sabe o que acontece no nosso município no período de janeiro, no período de setembro, que a gente sabe que são as épocas mais fortes de chuva no nosso município. Então, a gente já tem que discutir a Defesa Civil devidamente equipada, os recursos específicos, para que a gente possa, quando acontecer, que não aconteça, mas a gente sabe que vai acontecer. Então, a gente tem que estar preparado. O secretário de Infraestrutura já tem um cronograma na pasta dele de limpeza e desassorear os rios, os canais, que isso ajuda muito, e a população fazer a parte dela também, né? Não colocar o sofá na frente de casa em vez de ligar para a infra e vir buscar. Então, são ações coletivas. Vereador Alexandre Rosa, por favor. Presidente, voltando ali ao transporte público, como o vereador Neri acabou de falar, é horrível. Horrível. Parece pegar um ônibus, sentar numa cadeira elétrica. Sujo, cheiro de diesel. Eles pintam um ônibus de um dia para o outro, transformam de empresa e assim por diante. Várias vezes já peguei ônibus com um carro com pneu careca, carro sujo, já fiscalizei. Não tem condições das pessoas transitar, usar. É muito mais fácil pegar um aplicativo com uma pessoa, 2 ou 3. O valor eu acho que é menor se fizer isso. Então, assim, é terrível, está na hora de mudar, fazer a coisa acontecer, porque não tem como a gente pegar. Realmente, quem pega ônibus é porque precisa. Precisa. Por isso que a gente luta tanto pelo abrigo de ônibus, pelo ônibus novo, um ônibus decente, algo que as pessoas podem... Um calor desse que nós passamos agora há 20 dias atrás. Imagina, parece uma lata de sardinha. O sofrimento que aquelas pessoas não passam para chegar no seu serviço, tem que sair 1 hora antes. A Avenida Leoberto Leal, presidente, tem que tirar ali o semáforo daquele horário das 6 às 9 da manhã, deixar livre, sentido centro. Não precisa nem fazer a terceira via. Gente, eu vivo o meu bairro, eu vivo a cidade, eu sei o que acontece, mas as pessoas não ouvem. Às vezes a gente fala, fica indignado, porque não tem gente que ouve a gente. Presta atenção, sai para a rua. É a mesma coisa sentido à tarde ou meio-dia, sentido Biguaçu. É o trevo que tranca tudo. Eu já fiz várias vezes, quando eu estava lá na secretaria, eu fui de moto atrás, um ônibus não leva 5 minutos para atravessar a Avenida Leoberto Leal. Eu tenho isso. Então, presidente, eu fiz e eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, assim, as pessoas têm que nos ouvir. Eu acredito que não tem estudo para isso, mas eu vivo a cidade. Obrigado. O senhor tem conhecimento de causa, o senhor acompanha, isso aí é uma questão importante na sua função de vereador. Vereador Marcos Andrade, tudo bem? O senhor pode fazer uma contribuição aí para a gente, por favor? Obrigado, presidente. Já para contribuir também, não peguei a parte que o vereador Nardi também passou suas informações aqui para essa casa, mas eu queria contribuir com a questão da mobilidade urbana em referente ao transporte coletivo, né? Se a gente pensando já no futuro, como o vereador Neri falou, a gente já está em 300 mil pessoas que moram dentro da cidade de São José, já pensar em algo maior que isso, né? Então, talvez um metrô de superfície, onde a gente possa realmente fazer uma licitação aqui na nossa cidade e trazer a parte de transporte coletivo, né? Entre interbairros mesmo, né? A gente usar o que, ou talvez é o que a gente já tem, referente aí aos abrigos de ônibus, botar abrigos de ônibus um pouco maior, como aqui está na Beira-Mar, um exemplo, né? Botar 3 abrigos desses, o vereador Rosa, e aí virar um eixo central, onde quem vem da Palhoça, né, esse próprio ônibus já passa, quem faz a parte de interbairros, deixa o pessoal ali naquele local e vai para o centro. Com uma única tarifa, né, de ônibus, seria talvez uma ideia de a gente construir isso juntamente com a Secretaria de Segurança e pensar numa licitação aí, com um projeto de transporte coletivo, né, voltado aí aos interbairros. E
e quem sabe lá no futuro a gente tem um metrô de superfície, um metrô subterrâneo que possa contribuir com a cidade de São José e com toda a grande Florianópolis. Obrigado, presidente. Então, são os modelos, né? Na época dos planos de mobilidade, o BRT era o recomendado para a nossa região, que é a busca rápida de transporte, o ônibus, em virtude do custo, né? Hoje, para te fazer uma instalação de metrô de superfície ou algo semelhante, é um custo alto e, a longo prazo, né, tu não encontraria quem quisesse investir, diferente de São Paulo, Rio, Minas Gerais, são cidades, Porto Alegre, que tem uma população maior, mas no futuro, com certeza, a nossa região se desenvolvendo mais e tendo mais atrativos, é um modelo que, imagina a Via Expressa tendo um modal ali de superfície, a Beira-Mar de Barreiros, a nossa Beira-Mar aqui, Palhoça Centro, então imagina como seria mais fácil e mais leve, né, com as estações, né? O transporte náutico fica sempre no discurso, porque não sei se o pessoal tem medo do vento sul, mas a coisa não acontece, né? A gente já viu ali, vem isso, vem catamarã, vem aquilo, e ninguém quer andar de barquinho. Então, gente, mais alguém quer fazer alguma contribuição, por favor? Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todos os representantes. Quero parabenizar, em nome da Vera Pinheiro aqui, ao senhor presidente, senhor Matson, pela roda de conversa, ao secretário por estar aqui presente, em número a único que veio, né? Muitos não vieram, vi bastante gente cobrando aqui, mas ao que veio tem que ser dado os parabéns por ter vindo aqui, dar satisfação e trazer todos os projetos. Ao secretário, meus parabéns por também apresentar esses projetos que chegam a brilhar nossos olhos, que a gente vê que não está pensando somente no agora. O vereador Marcos pontuou algo aqui muito importante. A palavra que ele usou foi: devemos pensar no futuro. E um dos grandes problemas de projetos que a gente vê ser gerados em prefeituras e tudo mais, são projetos que são feitos para o ano que está acontecendo. Normalmente é feito um projeto no ano de 2025 com visão dos problemas do ano de 2025, porém esses projetos só serão realizados, só sairão do papel em 2030. E quando chega no ano de 2030, a régua já subiu, o problema já não é mais o mesmo. O problema de 2025 já ficou lá atrás e o problema de 2030 já é outro. Como o próprio vereador acabou de falar aqui, a população cresceu muito e vai continuar crescendo. Então, se esses projetos forem ser realizados no ano de 2030, no ano de 2035, o problema já vai ser outro. Então, que o senhor possa usar toda a sua capacidade, sua expertise que o senhor tem em todo o assunto para fazer com que esses projetos, todos esses que o senhor apresentou, não apenas fiquem em slides ou em papel, mas que sejam realizados e que sejam projetos que visem, como o vereador Marcos falou, o futuro da nossa cidade, o futuro do povo josefense, para que quando nós possamos realizar, quando isso se torne realidade, não seja apenas um band-aid tampando o furo de bala, mas seja realmente a remediação que a cidade precisa. Meus parabéns ao senhor, meus parabéns a todos que estão aqui nessa roda de conversa, demonstrando o interesse que essa casa tem, à mobilidade urbana da cidade de São José. Ótima tarde a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela contribuição. Bruno, microfonezinho para o Bruno lá. Representando o vereador André Gesser. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, Nardi, secretário. Já que o senhor se identificou como representante do prefeito, que as questões envolvendo o trânsito diretamente, o senhor possa levar ao prefeito, já que o pessoal da Secretaria de Trânsito não esteve presente. Eu tenho uma sugestão que é bastante simples. Ali na região de Barreiros, entre o Jardim Atlântico e Barreiros, ali na divisa, o pessoal tem utilizado aquelas ruas ali de trás, entre a Rua Celso Baima, Pintor Eduardo Dias e a Rua Portela, tem uns caminhos ali por trás, beirando o rio. E é uma via que está ainda precária, né? Não tem asfalto, é bastante... Talvez ali seria interessante um estudo, porque além do descarte irregular de lixo que é feito naquela região, o senhor conhece bem na margem do canal Bichler ali, aquela via, talvez um alargamento, uma ampliação dela poderia facilitar o trânsito, porque a Rua Nossa Senhora Aparecida ela fica engarrafada, a Via Expressa fica engarrafada e o pessoal costuma utilizar por ali por dentro.
é uma alternativa ao trânsito pesado, tanto da Leoberto Leal como das outras vias, que talvez uma intervenção pequena por parte do Executivo possa auxiliar. Eu tenho que segurar diferente? Ah, tá bom, obrigado. E a questão que foi trazida pelo vereador André, o vereador Velho até citou, da terceira faixa na Leoberto Leal, uma faixa reversível, que o senhor leve também ao conhecimento do prefeito. O vereador André, eu estive junto com ele, nós estivemos lá conversando com a secretária André, ela se comprometeu a fazer um estudo, mas eu acredito que, talvez, nos horários de pico, seja interessante, tanto no horário de pico pela manhã, no sentido Florianópolis, e no sentido inverso, já no final da tarde, possa ser uma solução. O senhor, como representante do prefeito, fica aqui a sugestão, e, novamente, parabéns a todos e obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Mais alguma fala, alguma contribuição? Então, senhores vereadores, nossos convidados, né, essa foi a nossa... Vereador Nardi, mais alguma... Ok. Então, o senhor faça as considerações finais aí para nós, por favor. Presidente Matson, vereadores, todos que estão acompanhando, inclusive pela TV Câmara, muito obrigado pela oportunidade. Trouxe aqui as informações do Executivo, representando, então, o prefeito Orvino, todo o trabalho que está sendo desenvolvido do Plano de Mobilidade Urbana, que foi pensado lá em 2021, já saiu do papel muitas obras, e a gente precisa e tem que avançar muito. Em relação a Leoberto Leal, já foi feito o estudo de pista, deixando uma pista só de retorno, de manhã cedo 3 indo, e o que foi apresentado, a gente fez em conjunto lá com a Andréia, isso no mandato anterior, só que daí era ano eleitoral, não foi aplicado em função de não fazer um impacto tão grande no ano que estava vizinho, é que uma pista seja corredor exclusivo de ônibus. Se não fizer uma pista para corredor exclusivo de ônibus, não tem como deixar mais uma pista de carro entrando em Florianópolis. Nós temos que fazer com que o ônibus ele passe mais rápido pela Leoberto Leal, para que as pessoas e os usuários eles entendam que deixar o carro, como falou o vereador Neri, deixar o carro em casa é muito melhor para ele, porque ele vai ter um ônibus que chega em 15 minutos no centro. Então, são essas oportunidades, esses pensamentos que a gente tem. Muito obrigado por estar aqui falando na Câmara de Vereadores. E, vereador Matson, a gente precisa, sim, desse compromisso, como você trouxe esse tema novamente, para que a Câmara de Vereadores realmente levante essa bandeira junto com os demais atores, para que que a Câmara seja protagonista das ações que precisam ser feitas no futuro. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, vereador secretário Nardi. Nós vamos elaborar um documento, esse documento vai ao Executivo para que a gente possa saber se existe um grupo na Secretaria de Planejamento ou Trânsito que estuda um plano de mobilidade para a nossa cidade, porque a gente precisa, e deixo aqui de missão aos vereadores que vão a Brasília agora, que possam também ir no Ministério das Cidades e buscar recurso para os planos de mobilidade, os planos de segurança da cidade. Eu acho que tem recurso em Brasília para isso, e nós temos essa missão de, quando ir a Brasília, o vereador que for agora ter esse dever de casa, buscar algum recurso naquele ministério com relação à mobilidade, algum plano, algum estudo, para que a gente possa implementar na nossa cidade, no caso da nossa próspera São José. Então, seguimos, faremos o documento para a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Segurança, no caso, o Departamento de Trânsito, para ver se existe alguma questão com relação ao plano de mobilidade, bem como um plano modal com relação ao transporte público. No mais, muito obrigado à presença de todos. É importante a presença do servidor nesse debate, vocês participarem, e quando não representarem os vereadores nas suas agendas, que às vezes não podem estar participando, mas a importância, né, desses eventos e essas rodas de conversa. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente roda de conversas sobre mobilidade urbana. Agradecemos a presença de todos, desejamos sucesso e um abraço a todos.